seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa imersão. Eu tô muito feliz que você está aqui comigo na nossa aula porque eu preparei um conteúdo extremamente completo para te ajudar a aprender um novo idioma de forma mais rápida. Tá, gente? Muitas pessoas que estão chegando aqui agora, que estão me conheceram nos últimos dias, vieram me falar: pô, Lucas, eu acho que eu não tenho habilidade para falar um novo idioma, parece que eu não tenho um dom para falar um novo idioma, porque eu já estou há alguns meses, há alguns anos estudando e eu não consigo evoluir. Talvez se você esteja começando do zero, por exemplo, você viu com certeza algum amigo que já tentou aprender antes, já estuda há meses, há anos e não consegue sair do lugar. E aí você pensa, a culpa é minha. Eu não consigo aprender porque eu não sou capaz, eu não tenho habilidade suficiente. Tá bom, gente? Mas presta muita atenção aqui, tá? Qualquer pessoa é completamente 100% capaz de aprender o idioma que quiser. Eu vou provar isso pra vocês ao longo da nossa imersão, tá, gente? Quando vocês entenderem as técnicas que eu vou passar pra vocês ao longo de todas as nossas aulas aqui durante essa semana, vocês vão realmente abrir os olhos de vocês para algumas possibilidades que nunca pensaram antes. Eu, quando estava aprendendo novos idiomas, eu também não tinha ideia dessas possibilidades que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá muito legal, tá? E vocês, ao longo de todas as aulas, então, vão ter um caminho muito claro de como aprender. Exatamente todos os passos que vocês precisam seguir para aprender um novo idioma de uma forma muito mais eficiente, tá? Eu vou te provar por A mais B que o problema não é você, e sim um método. Tá, gente? Se você se esforça muito, né, é dedicado até, mas tem um método que não funciona, simplesmente não vai funcionar, e aí você vai acabar se frustrando. Tá, gente? Aqui no Insta, tô com meu celular aqui, eu recebi muitas mensagens de vocês ao longo dos últimos meses, tá, gente? Pra quem não sabe, lá no Insta eu tenho uma relação muito mais próxima com vocês através do direct, da caixinha de perguntas também, e vocês sempre me mandam mensagens do tipo assim: ah, Lucas, me diz aquela dica mirabolante para eu conseguir atingir a fluência em um novo idioma. Como que você fez, né, Lucas? E eu sempre respondo muito honestamente, muito educadamente para todo mundo, que não é uma dica ou outra que eu vou dar que vai te fazer fluente de fato, tá, gente? É um conjunto de coisas. Você precisa entender realmente uma metodologia com começo, meio e fim, um passo a passo muito bem determinado, do zero até a fluência, e é justamente por isso que eu criei a nossa imersão, para mostrar para vocês o meu método, tá? Vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam fazer realmente para ser fluente em um novo idioma, tá bom, gente? E o meu objetivo essa semana aqui não é ficar só na teoria, tá? A gente vai ter muita prática e nos idiomas que vocês escolherem, tá? No idioma ou nos idiomas que vocês escolherem. A gente vai aplicar na prática os 5 passos do método baseado nos maiores poliglotas do mundo, tá, gente? Vocês vão sair dessa imersão completamente transformados, essa é a minha promessa para vocês, tá? E com uma visão bem clara de tudo o que vocês precisam fazer, tá? E para isso, gente, eu preciso fazer um compromisso com vocês. Eu aqui, Lucas, vou me dedicar muito aqui no meu estúdio, no meu escritório. A Bárbara tá aqui junto comigo também. A Bárbara, para quem não sabe, é a minha namorada, está junto da nossa equipe. Tá? E a gente vai se dedicar ao máximo para compartilhar contigo tudo aquilo que eu sei sobre idiomas, tá, gente? Mas eu preciso do teu comprometimento também, ok? Sinceramente, não adianta eu passar o melhor conteúdo do mundo para vocês, o melhor método do mundo, se você não se dedicar, tá bom, gente? Então, se você não consegue se esforçar durante uma semana para seguir o método, fazer as atividades, né? Como que você vai se esforçar ao longo dos próximos meses para realmente atingir um nível avançado no novo idioma? Não faz sentido, né? Então se comprometa comigo aqui. Perfeito, gente? Você precisa assistir todas as aulas, ok? Ao longo da nossa semana, já vou falar o cronograma para vocês, fazer todos os exercícios, isso é muito importante, tá? Ao final de todas as aulas vai ter prática para vocês vão assistir a aula, vão absorver conhecimento e depois vão ter que colocar em prática. Isso é muito importante para a evolução de vocês, fazer os exercícios, tá? Estudar, se dedicar bastante, ok? Ao longo dessa semana, e eu vou estar disponível para vocês para ajudar com qualquer coisa, ok? E para mostrar que eu tô muito comprometido, tá, gente, com quem participar ativamente de todas as aulas do nosso evento, você vai ter a possibilidade de ganhar um prêmio, um presente muito especial que tá aqui na minha mão. E isso daqui, gente, isso daqui pode chegar na casa de vocês, tá? É um presente que eu nunca dei antes.
ok? E com certeza vai ajudar demais nos teus estudos, independente do idioma que for, tá, gente? Isso aqui é um presente que a gente pegou com muito carinho pra vocês, tá? E isso aqui vai pra casa de um de vocês. Eu vou falar mais sobre isso mais além, tá bom, gente? Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like, né? Aquele like que a gente sempre pede. Por quê? Porque é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo aqui é muito relevante, está ajudando muitas pessoas e vai entregar para mais pessoas que, assim como você, precisam dessa clareza de um passo a passo para aprender um novo idioma. Beleza, gente? Então, curtam aqui a nossa aula, tá? Se inscrevam no canal, ativam o sininho, que é muito importante isso daí. Pessoal, esse método que eu vou mostrar para vocês já foi comprovado, já foi aplicado por milhares de alunos meus da Universidade Poliglota, que é a minha plataforma de ensino, tá? E por isso eu não quero te entregar apenas aulas em inglês, apenas em um idioma. Durante essa semana aqui você vai ter acesso a aulas em todos os 4 idiomas que a gente ensina. O inglês, francês, espanhol e alemão, tá bom, gente? Para você ter a possibilidade de aprender o idioma que você quiser, tá? Nessa aula especificamente, eu vou ensinar primeiramente os 2 primeiros passos do método, que são passos mais universais, tá bom, gente? Que você nunca seguiu da forma que eu vou mostrar para você. E aí eu vou usar alguns exemplos de inglês mais, tá? Mas na próxima aula a gente vai ter aulas práticas em todos os idiomas. Você vai poder escolher e eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá bom, gente? Isso na aula de amanhã, ok? Uma coisa bastante importante, tá? Eu sei que o desejo de todo mundo aqui que está assistindo é atingir o nível avançado, mas não simplesmente isso, por atingir. Não, eu sei que o objetivo de vocês é conseguir uma grande oportunidade, seja de emprego, de intercâmbio, de viagem para o exterior, né? Esse é o objetivo da maioria das pessoas. Só que qual que é o problema? A maioria das pessoas está confusa, não sabe como aprender, tem muita confusão na cabeça. E qual que é a causa disso? A falta de um método claro e que funcione. Muita gente está perdida aí na internet tentando aprender e falta um método claro e que funcione, tá, gente? Mas a partir do momento que vocês aprenderem esse método que eu vou mostrar para vocês durante toda a semana, existem muitas, inúmeras oportunidades de empregos no exterior, tá? No exterior ou à distância, né? Aqui no Brasil, para você ganhar em dólar, em euro, tá? Existem milhares de oportunidades de viagem, de intercâmbio, de graça, para pessoas que sabem falar um novo idioma. A gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? E assim, sinceramente, eu já cansei de ver pessoas muito capacitadas, pô, que eram muito profissionais e tal, só que não sabiam falar um novo idioma. E perdiam uma vaga, uma oportunidade incrível para pessoas menos capacitadas simplesmente por causa do idioma. Isso é muito frustrante, gente. Tá? Saber um novo idioma te permite das duas uma. Ou passar na frente de pessoas mais capacitadas do que você, simplesmente porque você sabe falar o idioma, ou outras pessoas que sabem passam na tua frente porque você não sabe. Então pense em quantas oportunidades você está perdendo. Tá, gente? Hoje em dia, saber inglês já não é mais um diferencial. Tá bom, gente? Hoje é obrigação. E saber um outro idioma, né, além do inglês, aí sim é um grande diferencial, tá? E isso que eu quero ajudar vocês a aprender inglês, se você quer aprender inglês, ou outros idiomas, se esse é o caso, tá bom, gente? E antigamente, né, quando uma pessoa queria aprender um novo idioma, seja ele qual for, o ensino era elitizado nas escolas. Só quem pagava 300, 400 reais por mês, né, totalizando 20 mil reais ao longo de 5 anos, conseguia aprender. Só que hoje é muito legal que o ensino é popularizado na internet, né? Tem bastante conteúdo. Mas eu quero gerar uma reflexão para vocês realmente. Se tem tanto conteúdo na internet, todo mundo aqui tem acesso, né? No YouTube, no Google, enfim. Por que a maioria das pessoas aqui não é fluente? Não é simplesmente assistir 5, 6 horas por dia de vídeo no YouTube e você vai ficar fluente? Porque conteúdo tem de sobra. Não é assim que funciona, né, gente? Então, reflitam, por que você não é fluente? Não é falta de conteúdo. Conteúdo não é o problema. Qual que é o problema, então? Excesso de informação. Você, assim, tem dificuldade em saber como filtrar qual que é o conteúdo adequado para você, né? O que estudar, quando estudar, você fica confuso, você tem um mar de informação e acaba ficando perdido com tanto conteúdo jogado. E aí o que acontece, por mais que você se esforce, você não consegue ter um avanço real. Tá bom, gente? Isso é completamente normal, muita gente aqui tá nessa situação. Tá bom, gente? Então, se você tá se sentindo perdido, sem saber o que estudar, quando estudar,
né? Fica tranquilo, porque a metodologia que eu vou passar para vocês essa semana é muito simples de se aplicar, tá? E vocês vão ter muito mais clareza. E o meu objetivo durante essa semana, então, é realmente te dar o direcionamento que vocês precisam, para que você não fique, como a maioria dos brasileiros, anos sem conseguir aprender. E antes da gente ir para o nosso conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar para vocês, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Lucas Flack, eu sou professor de idiomas, apaixonado por idiomas e criador do Seja Poliglota, tá? Vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @sejapoliglota, aqui no YouTube também, tá? E é um projeto que a gente tem uma equipe de professores, né, que ensina inglês, francês, espanhol, alemão, esses 4 idiomas. Aí uma equipe sensacional, tem muitas pessoas aqui por trás que vocês não veem, tá, gente? E eu, como sou um apaixonado por idiomas, aprendi vários idiomas ao longo da minha vida e hoje até a maioria das pessoas aqui viu alguns vídeos meus chamando vocês pro evento falando em vários idiomas, né? Fiz isso para chamar a atenção de vocês. E hoje pode parecer fácil, né? Pô, ele fala vários idiomas, mas a minha história com o idioma, gente, ela tem muito a ver com a tua, teve muita dificuldade durante o processo. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, eu acho muito legal eu falar pra vocês um pouquinho sobre mim, pra vocês me conhecerem, porque eu vou ensinar vocês ao longo de toda a semana, tá? Eu prometo que eu vou ser bem breve, porque essa semana aqui não é sobre mim, é sobre vocês. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, como que aconteceu o meu primeiro contato com o inglês? Eu cresci numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul chamada Montenegro. E lá as escolas não eram muito boas. Em um dado momento eu me mudei para Porto Alegre, as escolas, né, começavam a exigir um pouquinho mais. E aí os meus professores, os meus pais falavam: pô, Lucas, para ser alguém na vida você precisa saber inglês. Beleza. E aí a lógica normal é: vou me matricular numa escola de idiomas. Certo? Vou passar 2 horas por semana durante 5 anos, vou pegar meu diploma e vou ser fluente. Certo? Errado, pessoal. Olha só, 99% dos brasileiros não fala inglês. E esse aqui, o Brasil, gente, é um dos países com o maior número de escolas de idiomas do mundo. Então, alguma coisa está errada. A conta não bate, tá? E qual que é o problema? É o aluno? Não. É a metodologia, tá? Por isso que a maioria das pessoas não é fluente. Para resumir aqui para vocês. E, gente, eu passei por 3 escolas de idiomas, tá? Porque eu realmente passei muito tempo tentando evoluir, me esforçando e não conseguia resultados. Eu passei 5 anos da minha vida totalizando essas 3 escolas, né? Consegui um diploma no final do curso, mas eu não conseguia a habilidade principal, que era falar naturalmente, me desenvolver. E eu me frustrei muito com isso. Ao final desses 5 anos, eu estava muito frustrado. Tá? Eu queria falar, mas eu não conseguia. E já tinha me dedicado demais. Tá? Já tinha estudado todos os verbs to be, já tinha decorado um monte de regras de gramática, já tinha decorado tabelas de conjugação, enfim, nada disso funcionava. Eu fiquei muito frustrado por vários meses. Tá? Só que, um belo dia, eu comecei a assistir algumas coisinhas em inglês. Né? Eu não entendia muita coisa, porque realmente meu nível não era muito bom, mesmo depois de tanto tempo. Mas eu achava tão bonito, cara, eu achava tão legal uma pessoa conseguir se desenvolver, falar naturalmente o inglês, né, que eu decidi dar uma segunda chance. Eu fiquei pensando, pô, será que eu sou tão ruim, será que eu sou tão incompetente, que eu sou o único que não consegue falar inglês, né, eu me esforçava tanto, então dei uma segunda chance. E nesse mesmo momento, mais ou menos, alguns colegas da minha escola, eu estava na escola ainda, estavam falando sobre uma oportunidade de estudar na França, com tudo pago, na universidade que eu queria fazer, né? Isso eu estava na escola ainda, pô, daqui a um tempo tem essa oportunidade. E aí, essa bolsa, né, para estudar na França, ela pagava uns 1.500 euros por mês, hoje dá uns 10 mil reais. E era muito bom, né? Bom demais para ser verdade, uma pessoa que, pô, se criou no interior do Rio Grande do Sul tem uma oportunidade dessas, né? Só que para ter essa oportunidade, o que eu precisava? Eu precisava do inglês e do francês fluente. Só que eu não tinha nenhum dos dois, eu não tinha nem inglês, né? Isso seria um pré-requisito mínimo, né? Então eu comecei a pesquisar alguma forma de evoluir, né, gente? De conseguir ter esses 2 idiomas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar técnicas que eu poderia usar diferentes daquelas que eu já tinha usado. E aí eu encontrei alguns poliglotas, alguns dos maiores poliglotas do mundo, e que me mostraram algumas técnicas que vocês vão aprender durante essa semana aqui e que moldaram o método que eu comecei a desenvolver, né? E muito mais rápido
do que eu consegui, né, durante os 5 anos, evoluir em inglês. Eu cheguei na fluência em inglês e atingi a fluência em francês, depois aprendi espanhol e depois aprendi o alemão. Tá, gente? Muito, muito mais rápido do que foi pro inglês, porque eu tinha as técnicas certas agora. Tá? Isso para resumir muito a história para vocês. Ok? Então eu entrei de cabeça nesse mundo, né? Me apaixonei por idiomas, aprendi desses idiomas e depois de alguns anos eu consegui a tão sonhada bolsa de estudos lá na França, né? Aqui é a universidade que eu estava, e eu consegui conhecer mais de 20 países totalmente de graça, graças à bolsa e graças às oportunidades que os idiomas me trouxeram, e por isso que eu tô aqui passando essa mensagem para vocês, tá, gente? É possível. Beleza? E aqui são algumas das minhas alunas também no exterior. Perfeito, gente? Então, uma coisa bastante curiosa é que eu não tinha as melhores notas. Eu não era o melhor da minha turma. Mas o que me diferenciou? Os idiomas. Tá? Eu consegui me preparar desde a escola, ou seja, eu tive tempo para conseguir me preparar e chegar quando a oportunidade chegou e agarrar ela. Mas tinha pessoas que tinham notas melhores que as minhas, mas não tinham idioma e por isso perderam uma oportunidade que é acessível a todo mundo. Né? Então, isso aconteceu, eu passei lá no meu intercâmbio e ao longo dos anos, dentro da faculdade, dentro até do intercâmbio, eu me apaixonei por ensinar. Dei aulas particulares, dei aulas em escolas, dei aula em tudo quanto é tipo de lugar e por fim criei o Seja Poliglota, que é esse projeto online aqui para vocês. E esse evento, especificamente, gente, é para mostrar para vocês que é possível aprender um novo idioma de forma muito mais simples, de forma muito mais dinâmica. É possível conquistar oportunidades incríveis simplesmente por conhecer um novo idioma, independente da tua área e de quanto tempo você tem na sua rotina. E aí você se pergunta, Lucas, mas eu sou uma pessoa especial, comigo é diferente, eu tenho muita dificuldade, parece que idiomas não são para mim, eu travo na hora de falar. E é justamente por isso, gente, que eu trouxe algumas pessoas muito especiais que vão provar para vocês que qualquer pessoa consegue aprender um novo idioma, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Pessoas que há alguns meses estavam no mesmo lugar que vocês, né, começando a aprender, e hoje elas têm uma baita desenvoltura para falar, para se comunicar, graças à metodologia que vocês estão prestes a aprender. Basically broadened my horizons in a way I never imagined. It was the first thing that made it possible for me to study abroad. I studied in the United States. I studied 1 year at Harvard University. All of that was possible because I really knew the language and I felt prepared to study psychology classes, everything I wanted to in this other language. And it was only the first step of a long way of learning different languages. So the first language I learned was English. It made it possible for me to meet so many people and to learn so much, to take courses abroad, to study abroad, as I said. Eu consegui algumas oportunidades, né, que no Instagram dele eu consegui falar também, e ele, né, eu conversei com ele agradecendo que eu, né, fui escolhida de todas as pessoas do estado de Pernambuco, do Brasil, foram poucas pessoas que foram escolhidas para um evento que acontece no Canadá, e que eu consegui apresentar tranquilamente, consegui responder as perguntas. Então, assim, para mim foi e tá sendo muito bom. 3-5 months, like way much progress than in 2 years in this previous course. And also Lucas and the support team, they like really care about our learning and especially pronunciation, because I told him about my problems with pronunciation and my traumas. Para mim, assim, em 2 meses e meio eu aprendi muita coisa. Acho que assim, eu teria demorado no mínimo uns 2 semestres em algum cursinho para aprender o tanto que eu aprendi com eles. Eu tive aqui na França em 2011 e agora eu voltei pela segunda vez e está sendo muito diferente. Eu entendo o que as pessoas falam, assim, então para mim fez uma diferença gigantesca e eu recomendo muito as aulas dele. É uma pessoa super querida, super educada, acima de toda a questão da aula, assim. É um cara incrível e eu recomendo muito. When I decided to take French classes, I didn't think I could go that far with the language in such a short amount of time. So being part of these classes and taking this course really changed my mind. It changed my view on language courses, because I could, in a couple of months, déjà comprendre
toutes les écritures grammaticales qui perturbaient et gênaient mon apprentissage. E aí, pessoal, curtindo essa galera que estava na mesma situação de vocês e hoje consegue falar um novo idioma? Então, beleza, vamos pro nosso cronograma e já partir pro nosso conteúdo. Tá, gente? Olha só, rapidinho, tá? Hoje, na aula de hoje, aula 1, terça-feira, a gente vai aprender principalmente, tá, os sons que brasileiros mais pronunciam errado e que a maioria das pessoas aqui não tem nem ideia que pronuncia. São mais ou menos 20 palavras que vocês pronunciam errado, a maioria das pessoas. Tá, gente? Vamos ver também erros que acabam simplesmente com a tua fluência, tá? São erros bastante comuns e que a gente tem que dar uma olhada bastante a fundo. Ok? E já na aula de hoje a gente vai começar a ver o nosso método nos passos 1 e 2, tá? O primeiro passo é muito importante, ele vai te ajudar principalmente a ser entendido melhor na hora de falar, de ter mais desenvoltura na hora de falar. E o nosso segundo passo, ele vai solucionar um grande problema da maioria das pessoas, que é aquele branco na hora de falar, sabe? Quando parece que está na ponta da língua e você não consegue lembrar da informação. Pois é, o nosso segundo passo vai lidar com isso bastante a fundo, tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje e tem um recadinho no final também sobre o nosso presente, ok? Depois, nossa aula 2, amanhã, vai ser aprendendo gramática de forma descomplicada. Pô, Lucas, gramática? Pois é, gente. Gramática não é um bicho de 7 cabeças e eu vou provar para vocês que tem como aprender de uma forma totalmente descomplicada. E você vai fazer isso no idioma que você quiser, tá? Vai ter uma aula super completa te mostrando como aprender de forma descomplicada e, claro, usando conteúdo nativo para que você consiga entender já nativos falando com bastante facilidade, prometo para vocês. Tá, gente? Amanhã, ok? Temos um encontro marcado. Depois, na quinta-feira, teremos o caminho definitivo para a fluência, tá, gente? Que é a nossa terceira aula em que a gente vai fechar os 5 passos do método. Ok? Muito importante essa aula aqui também, sempre às 8 horas da noite. E no domingo a gente vai ter uma live aqui no YouTube, tá? Em que eu vou interagir com vocês. Vai ser basicamente uma live em que eu vou explicar quais que são os próximos passos a partir de agora, né? Vocês vão entender durante toda a semana quais que são os passos do método, né? E depois disso, o que eu faço, né? Para continuar aprendendo com o método. Então, vai ser uma live tira dúvidas, vai ter interação, tá? E aí vocês vão saber quem que vai receber esse prêmio aqui. Vou falar mais sobre isso mais pro final da aula, tá bom, gente? Esse presente aqui que eu nunca dei pra ninguém, beleza? Então fechou, anote esses dias que é muito importante, ok? E pra gente começar o nosso conteúdo, um recado bastante importante, tá, gente? Quando a gente não tem um método bem estabelecido, a gente fica perdido. E é o que a maioria das pessoas está fazendo aqui. Tá? Tem muito conteúdo solto, não sabe o que estudar, quando estudar. Então, se você quer ter resultados diferentes a partir de agora, se você hoje não é fluente ainda e agora você quer atingir resultados diferentes, você precisa tomar atitudes diferentes e aprender um método eficiente. Então, faça o seguinte, presta muita atenção. Pega um caderninho, anota todas as informações dessa aula aqui, vai ter muita informação valiosa para vocês, tá? Presta bastante atenção, te livra de distrações, tira todas as abas do computador, deixa essa aula aqui na tela cheia, tá? Para você focar 100% aqui comigo. Perfeito, gente? Então vamos aos nossos 5 passos do zero até a fluência. Aí você deve estar se perguntando, Lucas, qual que é o primeiro passo? E eu te respondo, meu querido e minha querida. Olha só, alfabeto e pronúncia. Pô, Lucas, meio óbvio até, né? Na verdade, nem tanto, tá, gente? É impressionante a quantidade de pessoas que não começa por aqui. Porque não é só alfabeto, aprender A, B, C, D. Não, não é isso que eu tô falando. É aprender os sons do idioma, os sons de cada letra. Ou seja, o alfabeto, ele tem, sei lá, 20 e poucas letras. Mas um idioma pode ter centenas de sons, ok? Porque uma letra pode ter vários sons, tá? E é preciso fazer um estudo bastante profundo do compilado geral de todos os sons do idioma, tá bom, gente? A pronúncia, ela é a competência basicamente mais difícil de ser corrigida ao longo de todo o processo, tá? E por isso que é tão importante a gente aprender ela desde o início. Porque quando você não dá atenção para a pronúncia, o que acontece? Você vai até estudando um pouquinho de gramática, um pouquinho de vocabulário, vai aprendendo algumas coisinhas, mas na hora de falar, você trava. Se identifica com isso, né? Por quê? Porque você não treinou o suficiente a sua pronúncia. E aí você pode até ter um conhecimento armazenado na sua cabeça, mas você não consegue externalizar ele. Por quê? Porque você não treinou a pronúncia desde o início. Isso é muito, muito importante, tá? E é impressionante a quantidade de pessoas que não dá a devida atenção para isso.
Ok? Então você vai chegar em estágios mais avançados e não vai conseguir se comunicar. É isso que acontece com muitas pessoas em escolas de idiomas, por exemplo. Estuda 2, 3, 4 anos, não consegue se comunicar por causa desse primeiro passo, porque não começou dessa forma. Uma coisa muito simples, mas que compromete todo o teu aprendizado. Tá, gente? Por exemplo, quem nunca errou o TH? O TH é um som do inglês que muita gente tem muita dificuldade de aprender. E não aprendeu desde o início. E até hoje não sabe pronunciar. Tá? Então, até na sequência da aula eu vou mostrar para vocês um truque bastante simples de como pronunciar o TH. O TH tem 2 sons diferentes, eu vou mostrar como pronunciar cada um deles. Tá? Uma dica bastante bacana para vocês, daqui a alguns minutinhos eu já explico. Ok? Perfeito. O que acontece, gente? Eu recebo alunos de todos os níveis, tá? Eu recebo alunos de nível 0, estão começando o idioma, não sabem nada, mas eu também recebo alunos que, já estudaram antes e não estão satisfeitos com seus resultados. E desses alunos em específico que já estudaram, 80% chega com uma pronúncia muito errada, tá, gente? Então isso é algo bastante recorrente, não é algo só teu, ok? A maioria das pessoas acontece isso. Então faça uma reflexão bem profunda assim, gente. Você sabe pronunciar todos os sons do idioma? Se você bate o olho num texto, você consegue ler? Assim, você consegue pronunciar aquilo de forma fluida, de forma natural, realmente sem travas? Se não, é uma grande dificuldade de pronúncia, tá, gente? Provavelmente você não treinou a pronúncia desde o início, ok? Então, o primeiro passo, independente do idioma, você tem que fazer um estudo muito, muito bem consolidado de todos os sons do idioma. Beleza, gente? Isso é muito importante. E algo que é, assim, de extrema relevância, gente. A gente não faz isso na escola, mas muito menos na internet, tá? Por quê? Porque quando a gente vai aprender os sons, a gente precisa ser corrigido. Tá bom, gente? Muita gente vai errar a pronúncia. Quase todo mundo, na verdade, né? Todo mundo. Por quê? Porque eu errava o tempo inteiro a minha pronúncia, tá? Os maiores poliglotas do mundo erram as suas pronúncias. Já vi vários vídeos de poliglotas falando das dificuldades que tinham no início dos idiomas, né? E contigo não vai ser diferente. Tá bom, gente? Todo mundo vai errar a sua pronúncia no primeiro momento, porque você está aprendendo o idioma e isso é completamente normal. Só que qual que é a diferença entre aquelas pessoas que aprendem rápido e aquelas pessoas que demoram para aprender? É justamente que aquelas pessoas que aprendem rápido, elas já aceitaram que vão errar. Elas sabem que vão errar. Então elas erram o mais rápido possível para aprender com aqueles erros e começar a pronunciar da maneira certa. Só que aqui, nessa aula, eu tenho certeza que tem pessoas que tem vergonha dos seus erros, né? Tem vergonha de, será que ele vai me achar meio bobinho porque eu pronunciei assim assado? E essas pessoas que têm medo de errar, elas acabam se frustrando, elas acabam se encolhendo, tentam cometer o mínimo de erros no início, só que aí chega lá mais adiante, mais além no aprendizado, e aí ela tem muitos vícios de linguagem, ela tem erros de pronúncia e é muito mais difícil de consertar, tá? Se tu não aprendeu desde o início. Então essa é uma dica valiosa para vocês. Ok, gente? Quando você não é corrigido, você fica com a pronúncia viciada, ok? Então, o primeiro passo é treinar a sua boca e os seus ouvidos para simplesmente ler, bater o olho em uma palavra e associar o escrito ao falado, tá bom, gente? É bater o olho numa palavra e ver, essa palavra aqui se pronuncia dessa forma e os seus músculos da boca pronunciam da maneira que tem que ser correta, tá, gente? Uma dica bastante interessante é prestar bastante atenção nos sons que são diferentes do português. Alguns sons vão ser iguais, a maioria vai ser diferente, então preste bastante atenção neles, que são as principais fontes de erros. Ok, pessoal? E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês em alguns idiomas, tá? Coloquei aqui um exemplo por idioma e depois a gente vai ver exemplos mais em inglês, como eu falei para vocês, tá? E aí na aula de amanhã a gente vai ter aulas completas em todos os idiomas. Perfeito? Então olha só, quando você está aprendendo um desses idiomas, na primeira semana você já tem que bater o olho aqui e saber pronunciar, ok? Então você não pode ler como um brasileiro, você tem que ler como um francês, como um alemão, como um espanhol, como um americano, tá? Então olha só, aqui a gente não lê étagere, a gente lê étagère, étagère. Esses sons aqui são pronunciados dessa forma. Eimer, não se fala Eimer, é Eimer, Eimer, porque esse é o padrão de pronúncia do alemão. Rojo, rojo, se pronuncia rojo, não rojo. Por quê?
porque esse é o padrão de pronúncia do espanhol. Thing se pronuncia assim, não ting, tá? Ting é uma abrasileirização, ok? Então, tomar bastante cuidado nesse início, ok? E um detalhe bastante importante, olha só, gente. Erros de pronúncia levam a erros de comunicação. Esse é um dos principais motivos para você aprender a pronúncia desde o início. Por quê? O seu objetivo é se comunicar com as pessoas. Agora, se você comete erros de pronúncia, muitos erros, você não vai ter facilidade em se comunicar. Isso é normal. Então, o seu objetivo em aprender um idioma passa por saber pronúncia muito bem, ok? Então, olha só, esse exemplo aqui. I would like a coffee. I would like a coffee. Ok? Essa é a pronúncia dessa frase. I would like a coffee. I would like a coffee. É a pronúncia dessa frase. Qual que é a diferença entre as duas? Coffee, eu coloquei a pronúncia aqui para vocês, tá? Coffee e coffee. Tá? Aqui a gente tem um I a mais, ou seja, são pronúncias diferentes, são palavras diferentes. O que significa isso? Eu gostaria de uma tosse e eu gostaria de um café. Muitos brasileiros falam eu gostaria de uma tosse porque estão pronunciando errado e nem sabem disso. Tá, gente? Isso é muito importante. Não estou falando absolutamente de sotaque, tá, gente? Sotaque é normal. Eu tenho o meu sotaque, você tem o seu sotaque em português, somos fluentes em português, tá? Mas erros de pronúncia são um problema, porque levam a erros de comunicação. Outro exemplo aqui, olha só. I'm in the desert. I'm in the desert. Que é essa frase aqui, ó. Eu estou no deserto. I'm in the desert. Eu estou no deserto. Essa é a pronúncia, tá? Agora, essa daqui, I'm in the dessert. I'm in the dessert, tá? E isso aqui significa sobremesa, ou seja, se um brasileiro fala dessert ao invés de desert, ele tá falando errado, ok? Isso aqui é dessert, que é sobremesa, e isso aqui é a frase correta, no caso, que é eu estou no deserto, beleza? Essa frase aqui nem faz sentido, eu estou na sobremesa, beleza, gente? Erros de comunicação, ok? E você deve estar se perguntando, beleza, Lucas, entendi a importância da pronúncia, mas como que eu deixo ela consolidada? Boa pergunta. Você vai focar, gente, principalmente nos sons que são diferentes do português, especialmente as vogais, tá? Porque as consoantes normalmente têm o mesmo som. Algumas diferenças, mas elas são mais frequentes nas vogais, ok? Por exemplo, em inglês, letra A. Essa aqui eu tenho certeza que vocês não sabiam. A letra A tem 9 sons diferentes em inglês. Isso ninguém te ensina em nenhum lugar, tá? Eu nunca vi ninguém ensinando isso em nenhum lugar. Por que não? Se tem 9 sons, né? Então eu coloquei 3 aqui pra você, senão a aula ficaria muito longa. Mas basicamente, olha só como é diferente o som da letra A nessas 3 palavras aqui. Label, label tem um som de A, né? Label. Apple tem um som de apple, apple, né? E a letra A aqui tem um som de A mesmo, avocado, avocado. Então percebam essa diferença, é muito gritante, né? E alguns brasileiros acabam não percebendo porque ninguém nunca falou. E existem vários outros sons para essa letra A, ok? Isso acontece para várias outras letras também, tá? Não apenas o A, mas senão ficaria muito longa a aula, ok? E esse é um dos grandes motivos para você ter dificuldade de falar, porque você nunca treinou. Como é que você vai adivinhar essas particularidades se ninguém nunca te contou, né? Então fique tranquilo que não é culpa sua. Beleza, gente? E além de letras isoladas, letra A, B, C, D, E, aprender todos os sons dessas letras aí, que podem ser dezenas, centenas. O principal que gera confusão na hora de pronunciar são as junções de letras, tá, gente? O que eu quero dizer com junções de letras? Peguei o exemplo do português aqui, ó. SS, CH, QU, LH. Em inglês, no português não tem tantas, mas em inglês tem bastante, em outros idiomas também. Então, basicamente, o que elas são? São letras que, isoladas, têm sons distintos, mas que juntas formam um som único, tá? Então, por exemplo, esse CH em inglês tem um som de tch, diferente do português, tá? Então, olha só. Esse SH aqui tem um som de sh. Essa é a diferença, tá? Então, olha só. Chair é diferente de share. Qual que é a diferença de significado aqui? Cadeira e compartilhar. Isso daqui também pode significar uma parcela de alguma coisa, uma parte de alguma coisa. Então perceba que
simplesmente por ter uma pronúncia diferente, que parece bastante, mas são diferentes, há um significado completamente diferente. Tá, gente? Então, chair, share é um exemplo. O TH é um outro clássico, né? Duas letras que se juntam e formam um som de... E eu vou explicar para vocês um truque infalível para vocês pronunciarem daqui a pouquinho. Ok, gente? Então, esse, na verdade, é o nosso primeiro erro, tá? Que eu coloquei aqui. Trouxe 2 erros para vocês bastante frequentes que brasileiros cometem, tá? Com a pronúncia no inglês. E o primeiro deles é o TH com um som de F. O brasileiro, ele não tem esse som de TH. E aí o que acontece? Ele tenta abrasileirar. Ele pega o som talvez mais próximo e acaba fazendo um som de F. Mas um som de F não vai ser entendido. Beleza, gente? Então o som de TH é o correto. E ele tem 2 sons, basicamente, tá? Isso daqui pode ter 2 sons. O TH suave e o TH vocalizado. Ah, Lucas, que nomes complexos. Não, é bem simples, tá? Olha só. Pensa como se isso daqui fosse um S e isso aqui fosse o Z. Por quê, gente? Olha só. Faça esse teste aqui comigo. E eu quero que vocês repitam também os exemplos para vocês treinarem em casa, tá? Combinado? Então beleza, olha só. Faz s e bota a mão na garganta aqui. S. Não vibrou, né? Por quê? Porque esse som, ele é suave, ele não é vocalizado, não sai voz, tá? Agora, quando você faz z, sai voz junto, ok? Então isso daqui é vocalizado, ou seja, o S não é vocalizado e o Z é vocalizado. Essa é a diferença. S, z, s, z. O Z tem voz, né? E é basicamente essa a diferença entre os 2 THs, tá? Só que o TH, eu chamo ele de... O TH é o S e o Z da língua presa. Por quê? É basicamente a gente imitar uma pessoa que tem uma língua presa. Ela coloca a linguinha aqui em cima, entre os dentes, e ela fica falando desse jeito. Então, é basicamente, ao pronunciar o som de S e Z, ela pronuncia desse jeito, né? Colocando a língua aqui entre os dentes. E aí fica assim esse som. Então aqui, ó, a gente pronuncia como thing, thing, through, with. Tá, gente? Como que se pronuncia? Coloca a língua, aqui, ó, a língua e o dente, e passa um pouquinho de ar entre a língua e o dente. Bem a pontinha da língua e o dente. Então fica... Tá bom, gente? Isso aqui é bastante importante, ok? Você vai pegar com a prática. Mas repita essas palavras aqui, ó. Thing, thing, thing. Through, with. Ok? Esse é o som suave, tá? E isso daqui se pega com prática, tá, gente? Não é agora que você vai pegar. Tem que praticar bastante mesmo, mas com o tempo você pega, ok? Depois, o TH vocalizado é basicamente botar a voz nesse TH que a gente fez aqui. Então, ao invés de falar thing, a gente fala this, a gente coloca uma voz, tá? Então, this, that, those, ok? É assim que se pronuncia. Repita comigo, this, that, those, ok, gente? Então, perfeito. Esse é o nosso truque pro TH, beleza? E aqui a gente tem 3 palavrinhas que são muito confundidas, tá? Que é a letra 3, o número 3, a palavra livre e a palavra árvore, que são completamente diferentes, mas tem uma pronúncia parecida, né? Então olha só, esse re, aqui, R-E-E no final, tem nas 3, né? O que diferencia elas é o que vem antes do re, então fale re. O que diferencia? Three, a gente faz o som de TH, three, tá? Agora, livre fica free, com o som de F. Free. E a árvore tem a letra T antes. Então, tree, ok? Esse é o som. Tree, ok? Essa é a diferença. Three, free, tree, ok? E lembrem-se sempre, erros de pronúncia levam a erros de comunicação. Por isso é muito importante treinar essa pronúncia desde o início. Beleza, gente? E o nosso segundo erro aqui é o seguinte, muito clássico mesmo, que é adicionar a letra I, principalmente no final das palavras, tá? Onde não deve. O brasileiro tem essa mania. A gente fala assim, ó, dente. Se escreve dente, mas a gente fala dente. Maquete, Claudete, né? A gente bota esse I no final. Só que ele não tá ali. E a gente abrasileiriza isso pro inglês, e isso tá errado e é muito difícil de entender pro nativo. Então olha só, a palavra thank, o brasileiro fala chink. O TH,
pronúncia tá errada, né? É think, não tin. E esse K no final, quando uma palavra termina com uma consoante em inglês, o último som dela vai ser o dessa consoante. Então o som é K no final. Não é ki, é K. Ok, gente? Então, think, repita comigo. Think, think, think. Beleza? Depois, thing, thing, thing. Ok? Não é ting, é thing. Depois, book, book. Termina com K, som de K. Tá? Não é book, é book, book. Child, child. Não child, child. That, that. Não se fala debit, se fala that. Depois, doubt, doubt. Não se fala daubit, se fala doubt, doubt. Beleza, gente? Esse aqui é um erro bastante comum. Ok? E, pessoal, apesar de ser algo bastante rápido, esse passo aqui, o primeiro passo do método, ele pode impactar toda a tua aprendizagem. No início, você começa devagar, vai se acostumando, mas com suficientes repetições você vai se acostumando com os sons. Isso é completamente natural. Todo mundo vai passar por isso. Tá? Duas pessoas que começam a estudar juntas, né, se a gente pegar duas pessoas, é nítida a diferença entre aquela pessoa que começou com pronúncia, ela avança muito mais rápido, tem uma pronúncia muito melhor, e a pessoa que começou sem pronúncia, ela fica muito para trás. Tá? É nítida a diferença entre essas duas pessoas. E depois fica muito difícil reverter, por isso que eu falo tanto sobre isso. Tá? E algo que pode ser feito em um mês ali, você consegue se comunicar bem, já consegue pronunciar bem as palavras em pouco tempo. Beleza, queridos? Então, esse é o nosso primeiro passo. Vamos para o nosso segundo passo. Muito importante, preste bastante atenção. Mas antes, gente, um recado importante, tá? Esse primeiro passo e o segundo também, a gente vai ter uma atividade lá no final da aula em que eu vou explicar direitinho pra vocês e é muito importante que vocês façam, tá? Então prestem bastante atenção, que essa atividade vai colocar em prática tudo aquilo que a gente viu durante essa aula. Beleza, gente? Então, segundo passo. Olha só, qual que é o nosso segundo passo? 1000 palavras. Como assim, Lucas? 1000 palavras. Olha só, gente. Por que disso? Porque 1000 palavras, mais ou menos, na maioria dos idiomas, cobre cerca de 80% do vocabulário. Isso quer dizer que, se você souber 1000 palavras no idioma, a cada 100 palavras que você escutar, 80 você vai conhecer. Ok? Ou seja, existem palavras que são mais importantes que outras, que têm uma frequência maior no idioma do que outras, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Só que um detalhe, tá? Eu já vi, infelizmente, alguns professores da internet vendendo ilusões, tá? Dizendo que para ser fluente você só precisa de 1000 palavras e, portanto, você consegue ficar fluente em 2, 3 meses, tá? Não acredite em quem te vender ilusão. Isso é muito importante, tá, gente? Abra o olho, porque tem muita gente vendendo ilusão por aí. Ok? Então essas 1000 primeiras palavras não vão te dar fluência, tá? Elas vão ser, sim, muito importantes para você conseguir encarar o próximo passo, que é o passo 3, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, mas ele vai te ajudar realmente a encarar com muito mais suavidade o nosso passo 3. Ok, gente? Então, essas 1000 primeiras palavras são apenas o segundo passo, não é fluência. Ok? Beleza. E aqui, nessas 1000 primeiras palavras, eu posso exemplificar muito bem para vocês algo que é imprescindível para aprender qualquer idioma, tá? Que é o poder da constância. Olha só. Olha esse calendário aqui. A gente tem um calendário com 33, 33, 33. O que é isso? Olha só. Para aprender 1000 palavras, a gente pode fazer de diversas formas, né? Eu posso aprender em 10 dias, aprendendo 100 palavras por dia. Posso. Mas, é muita coisa, né? 100 por dia. Então eu vou aprender 50 por dia. Ou seja, 50 por dia eu posso fazer em 20 dias. Beleza. Mas essas 1000 palavras também eu posso fazer em um mês, que dá mais ou menos ali 33 palavras, 990 palavras, né? E esse é um número que eu gosto de usar, ok? Que mostra pra vocês que um número pequeno, 33, vezes um número pequeno, que é 30, dá um número bastante grande, que é 1000, praticamente. Né? Então esse é o poder da constância, é um poder multiplicador, ok? Ou seja, se você faz todos os dias um pouco, no final das contas, no final de um mês, o que você fez acaba se tornando muito grande, tá bom? Lucas, beleza, mas eu não tenho tempo para fazer 33 palavras por dia para aprender. Pode ser menos? Claro que pode. Isso daqui não é uma regra exata. Você pode aprender 20 palavras por dia, 10 palavras por dia. Só que se você mantiver a constância e gastar 10 minutinhos do seu dia para aprender 10 palavras,
no final do mês você vai ter 300, só que se você não tivesse usado aqueles 10 minutinhos, aqueles 20 minutinhos para aprender, no final do mês você não teria nada. Então esse é o poder da constância, fazer um pouquinho todo dia, tá? Isso é muito importante, isso vale tanto para palavras quanto para qualquer outro conhecimento, ok? Só que, gente, para aprender as 1000 primeiras palavras, você não pode fazer isso de maneira aleatória, tá bom? Você não pode fazer isso de maneira aleatória. Por quê? Existem palavras que são úteis e palavras que são inúteis. Deixa eu dar uns exemplos para vocês, olha só. Em português, vocês conhecem todas essas palavras, tá? Só que o que acontece? Essa primeira coluna aqui, ela é muito útil. São palavras que são usadas todos os dias. Ser, televisão, celular, andar, ver, lindo, triste, feliz, enfim. São palavras muito comuns. Agora, palavras inúteis são palavras que existem, só que elas simplesmente não são usadas no teu dia a dia. Por exemplo, usurpar. Quando foi na sua vida que você usou a palavra usurpar? Você não usou. Videocassete. Maçaneta. Trotear, avistar, magnífico, incongruente, radiante. Essas palavras aqui você conhece porque você é fluente, né, nativo em português, mas são palavras inúteis, principalmente num primeiro momento, tá? Então não vale a pena, não faz sentido ficar gastando massa cinzenta, ocupando espaço no HD com coisas que não são úteis, tá? Vale sim usar o HD, o espaço interno de vocês com coisas úteis, palavras úteis. Tá? Então não são quaisquer 1000 palavras que vão fazer você ter a fluência e ter, enfim, as 1000 primeiras palavras. Tá? Essas 1000 primeiras palavras precisam ser selecionadas, ok? E aí você deve estar se perguntando, pô, Lucas, beleza, então é só eu procurar uma lista de 1000 palavras no Google ali, e aí é só decorar essa lista, e aí eu vou passar pelo segundo passo, certo? Errado. Tá? Porque olha só, não é assim que funciona. Se você pegar, né, uma lista de 1000 palavras, decorar essa lista, decorar a tradução um a um, não vai servir para muita coisa. Por quê? Porque o teu objetivo é conseguir usar a palavra, é conseguir formar frases com essa palavra. Então, por exemplo, se você tem a palavra ser em português e você descobre que a tradução para o francês é être, para o inglês é to be, né, e para outros idiomas, enfim. Você descobre que a tradução é essa, beleza. Só que isso não te adianta de muita coisa, porque você não sabe formar frases com isso. Você não sabe dizer, ele é legal, ele está triste, nós estamos felizes. Você não sabe conjugar esse verbo aqui, você não sabe usar a palavra ser, porque ela tem flexões, ela muda dependendo do contexto. Então simplesmente saber que a tradução para o inglês é verb to be, não vai mudar muita coisa. Entendeu? Então o teu objetivo é conseguir usar em frases, tá bom, gente? E por isso é tão importante aprender palavras em contexto, tá, gente? Com exemplos contextualizados. Então lista de palavras aleatórias na internet não funciona, você precisa de exemplos contextualizados. E eu vou mostrar para vocês na prática o que significa isso. Olha só. A palavra TV, uma palavra muito útil, muito comum, que aparece todos os dias. TV, televisão, né? E essa palavra, ela combina com muitas outras palavras. É o que eu chamo de networking de palavras, ou seja, a palavra TV ela tem amigos que são muito utilizados normalmente com ela em frases. Por exemplo, ligar a TV, desligar a TV, controle da TV, assistir TV. Essas palavras estão no entorno da palavra TV, né? Assistir, desligar, controle, enfim, essas palavras combinam, digamos assim, com a palavra TV. E é muito legal você aprender em contexto justamente por isso, porque quando você tem a palavra TV, já faz sentido ter a palavra ligar, ter a palavra desligar, ok? Eu já vou mostrar a importância disso para você. Então olha aqui, ó, a palavrinha turned on, né, a expressão turned on, nesse caso tá no passado, né, I turned on the TV without the remote. Eu liguei a TV sem o controle, né, eu liguei a TV sem o controle. Então perceba, I turned on the TV without the remote. Aqui eu usei a expressão I turned on the TV. Eu poderia usar turn off, né? Enfim, remote é o controle da TV. Enfim, a gente tem aqui uma frase com o networking de palavras dela. Perfeito. Só que essa expressão aqui, turned on, ela pode ter um outro significado. E um significado que, dependendo da situação, pode ser bastante embaraçoso para você. Porque
Turned on pode significar também excitado. Quando um cara tá lá no clima, né, com a gatinha, aí ele pode ficar excitado, ele pode ficar turned on. E é exatamente a mesma escrita, é exatamente a mesma expressão, só que tem dois significados completamente opostos, né? Então, eu já vi bastante gente passar por maus bocados porque não sabia qual que era a diferença de uso, de contexto em que se utilizava cada palavra. Então, pessoas que queriam dizer, eu liguei tal coisa, tava dizendo que estava excitado, né? Então, é bastante embaraçoso isso acontecer na vida real. Então, perceba, o contexto é muito importante, porque quando eu uso a expressão turned on, eu sei que tem duas traduções, beleza? Só que se eu estou falando de TV, se eu estou usando o controle remoto, enfim, são palavras que combinam com o ligar, né? Com a expressão ligar. Então você vê que a tradução vai ser ligar. Agora, não faz nenhum sentido eu dizer que uma pessoa está ligada na tomada, né? Ligada na eletricidade, não faz muito sentido isso. E por isso, aqui eu consigo ver que a tradução é outra, que o sentido é outro. Tá? Então, essa é a importância do nosso contexto. Perfeito? Outro exemplo para vocês, a palavrinha nut. Nut é noz, que os esquilinhos comem lá. Nut. Nut pode ser isso, pode ser uma noz, né? Só que, dependendo do contexto, se eu falo nuts, pode significar louco. Então, em muitas séries, filmes, enfim, vocês vão ver a expressão nuts, he's nuts, ele é louco. Tá? Isso daqui não tem nada a ver com o sentido original, que é nós, né? Então, outro exemplo aqui, ó, these nuts are delicious. Então perceba, nuts aqui é traduzido como nozes, né? E aqui é traduzido como louco, completamente diferente. Essa é a importância do nosso contexto. Perfeito, gente? Saber o significado correto das palavras. Beleza. Entendemos até aqui que o contexto é rei para a gente aprender novas palavras, ok, gente? É uma grande dificuldade da maioria das pessoas. Perfeito? E aí você deve estar se perguntando, pô, Lucas, legal, mas como que eu vou memorizar tantas palavras? Parece que não importa o quanto eu estude, né? Sempre me dá um branco na hora de falar, eu estudo, não consigo lembrar, será que é só comigo? E a resposta é não, gente. Acontecia exatamente a mesma coisa comigo e acontece, eu tenho certeza, com muitas pessoas que estão assistindo aqui, tá? De esquecer, dar um branco na hora de falar, eu sei que isso é bastante frustrante, só que calma, porque existem técnicas de memorização, né? Para não dar esse branco na hora de falar. Técnicas de memorização, ok? Eu poderia fazer uma aula apenas sobre técnicas de memorização, senão ia ficar muito longa, mas basicamente o que vocês têm que saber é que existe solução para isso, tá? Existem técnicas que, podem aumentar e muito a tua chance de memorizar coisas. Lucas, eu sou especial. Não, gente, eu também tinha bastante dificuldade, eu era bastante cético também. Comecei a aplicar essas técnicas de memorização que eu aprendi com alguns poliglotas e realmente ajudou demais, tá? Uma delas utiliza um software que é basicamente um aplicativo que calcula exatamente o momento em que você vai esquecer de uma palavra. Então ele te lembra naquele exato momento e isso te ajuda demais a lembrar bastante coisa, tá? Vai aumentando o tempo de esquecimento, você vai ficando com aquela palavra cada vez mais consolidada no teu cérebro, tá, gente? Teu cérebro entende basicamente a informação como algo tão relevante, tão importante, que ele não pode esquecer, tá? E esses aplicativos, esses softwares, te ajudam demais a fazer isso. Não vou entrar em detalhes aqui realmente, porque senão ia ficar muito longo. Mas basicamente é isso, tá, gente? Só que tem dois probleminhas em softwares, algumas técnicas de memorização que eu acho importante passar para vocês. Só uma pincelada assim, tem dois problemas, tá? O primeiro problema é encontrar milhares de exemplos, porque você precisa de milhares de palavras, então precisa de milhares de frases de exemplo contextualizado já prontos no software de memorização. Só que esses softwares, eles não vêm junto com esse material, tá? Então é difícil de encontrar. Ok? E o segundo problema é que existem informações que vão ser esquecidas, né? Um software não é a solução para todos os problemas, né? Então algumas palavras vão ser esquecidas, que vão ser mais difíceis, isso é completamente normal. A gente pode usar outras técnicas de memorização, eu já fiz vídeos sobre isso lá no meu Instagram, no YouTube também, se vocês quiserem dar uma olhada, ok?
Mas é importante porque muita gente acha, eu vou baixar um aplicativo, vou baixar tal coisinha aqui, e aí só com isso eu vou ficar fluente. Infelizmente tem muita gente que se ilude a esse ponto. Tá, gente? Eu espero que você abra os olhos quanto a isso, ok? É uma observação importante para você não perder tempo, tá bom? É até engraçado, gente. Eu não tô dizendo aqui que não tem nenhum aplicativo legal. Sim, existem aplicativos legais, mas é impressionante a quantidade de pessoas que me perguntam: Lucas, é possível ficar fluente simplesmente baixando um aplicativo no meu celular? Gente, é claro que não. Por quê? Porque para falar um novo idioma com naturalidade você precisa praticar muito o idioma, né? E você não tem várias coisas essenciais no aplicativo. Ele pode ser sim um passatempo, mas ele não vai ser a coisa principal. Tá? Então, se vocês encontrarem uma pessoa que nunca praticou o idioma na vida e que se tornou fluente apenas com o aplicativo, vocês podem me chamar, tá, gente? Mas brincadeiras à parte, essa reflexão é bastante importante, né? O brasileiro normalmente ele procura atalhos para conseguir aprender, baixar um aplicativo aqui, ali, entendeu? E acha que aquilo vai ser suficiente, beleza? A gente é bastante diferente em termos de idiomas com relação aos europeus, por exemplo. Lá na Europa, a gente pega uma criança de 11 anos, ela já teve contato com francês, com inglês, com alemão, com espanhol, né? Ela já teve isso na escola, e é uma cultura de aprendizado de idiomas que eles têm lá. Eu tive contato com crianças lá na França que tinham tido contato com vários idiomas, né? E nós brasileiros, simplesmente por não ter essa cultura de aprender aqui no Brasil, a gente fica para trás, né? O brasileiro, infelizmente, ele se sente inferior ao europeu. Pode ser bastante sincero, tá? O brasileiro, ele pensa, a Europa é superior, os Estados Unidos são superiores, a gente se sente inferior, tá? Mas a gente é muito mais competente do que muita gente na Europa, do que muita gente nos Estados Unidos. Eu, quando estava na Europa, conheci vários franceses extremamente preguiçosos e brasileiros extremamente proativos, produtivos, que trabalhavam mesmo, né? Tinham sangue no olho para aprender e para trabalhar, né? Muito mais competentes do que vários franceses. Então a gente é tão capaz quanto eles e tão capaz de aprender idiomas como eles, tá? Só que a gente cresce se sentindo inferior, achando que não pode mais na vida. Tá bom, gente? Esse é um dos meus grandes objetivos aqui com o Seja Poliglota, com esse evento, criar um movimento de pessoas que querem mudar a sua vida através dos idiomas, conquistar mais oportunidades. Isso é muito importante, gente. O meu objetivo é proporcionar acesso a um conhecimento de qualidade para vocês, para que cada vez mais brasileiros consigam, né, disputar vagas no exterior, oportunidades no exterior em pé de igualdade com americanos, com europeus. Tá bom, gente? E para isso, vocês precisam de duas coisas, tá? Número 1, um método do zero até o avançado, muito bem consolidado. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? E número 2, empenho, ok? Não adianta nada ter um método muito bom se você não se empenhar. E eu quero te convidar a te empenhar a partir de agora, tá, gente? Por quê? Porque se você não se empenhar, você vai ser simplesmente mais uma daquelas pessoas que, começa a procurar na internet uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tenta um pouquinho, morre na praia. Eu não quero que você seja só mais um que morre na praia e acaba frustrado com idiomas, tá, gente? Eu não quero isso pra ti. Então, pra te incentivar a te esforçar durante a nossa imersão e colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo, eu preparei 2 presentes muito especiais para ti. Tá bom, gente? Olha só. Primeiro presente, uma mentoria gratuita, ok? Primeiro presente. E o segundo presente, um iPad. Sim, meus queridos, aqui dentro temos a caixa de um iPad. Beleza? Como que vai funcionar? Olha só. Esse iPad aqui pode ir para tua casa, tá bom? E como que vai funcionar? Olha só, primeiro presente, mentoria gratuita, tá? Como que vai funcionar? Eu recebo, gente, muitas mensagens de pessoas querendo um atendimento individual para que eu possa analisar o caso específico da pessoa, ver quais que são as dificuldades delas e trabalhar em cima dessas dificuldades para que ela consiga aprender mais rápido, tá? E até esse momento aqui, eu nunca fiz para pessoas fora da Universidade Poliglota. A Universidade Poliglota, como eu mencionei para vocês, é a minha plataforma de ensino de idiomas. A gente tem professores, tem cursos completos lá, tá? Mas até agora eu só fazia mentoria, né, individual para os meus alunos que são lá. Só que aqui, para o pessoal que está participando, eu decidi proporcionar esse presente para vocês, tá? Um encontro de mentoria para a gente falar especificamente sobre as dificuldades de vocês e ajudar com que vocês consigam, ao longo dos próximos meses, aprender muito mais rápido. Beleza, queridos?
E pra mim isso daqui vai ser muito legal, porque eu vou ter um contato mais próximo com vocês. Beleza, gente? O meu objetivo aqui realmente é que vocês tenham o máximo de resultado durante essa semana. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter esse encontro de mentoria comigo, algo exclusivo e que eu nunca fiz, nunca falei nas minhas redes sociais, tá? Se vocês me acompanham há mais tempo, eu nunca falei sobre isso nas minhas redes sociais e é exclusivo para quem está aqui nessa aula, tá? Vão ter sempre coisas exclusivas para quem assistir às aulas da nossa imersão. Tá bom, queridos? E o nosso segundo presente é um iPad, olha só. Um iPad que tá aqui dentro. Eu tô usando um iPad aqui também, ó. Eu tenho um iPad aqui em casa, ele é grandão, ó. E ele é muito útil, gente. Eu adoro porque ele me ajuda muito a estudar, né? Eu sou um cara que estuda bastante, não apenas idiomas, mas várias coisas, né? Vários assuntos. E ele me ajuda demais, porque eu consigo olhar cursos, olhar vídeos, fazer anotações, dividir a tela, né? Eu adoro. Então, pô, é muito bom pra mim, me ajuda demais. E eu pensei, pô, se me ajuda tanto, por que eu não posso fazer, não posso presentear isso pro pessoal que vai participar da nossa imersão, que vai estar ativo, que vai estar participando das nossas atividades, né? Então, tive essa ideia de trazer esse mimo para vocês, esse presente, ok? E ele pode chegar na tua casa, ok? E como fazer para ganhar esses dois presentes? Boa pergunta, tá, gente? Para ganhar os dois presentes é só participar do nosso desafio Geração Poliglota. O que é isso? Vamos explicar aqui para vocês. Tá, gente? Esse desafio é basicamente uma série de atividades que eu preparei para que vocês tenham uma grande transformação durante essa semana, tá? E vão ser desafios todos os dias até o domingo, ok? Então, para participar é só entrar num grupo que eu criei lá no Telegram, tá, gente? Como tem muita gente participando aqui do nosso evento, eu criei um grupo no Telegram, tá, em que eu consigo unificar as mensagens desse desafio por lá, tá? Esse grupo exclusivo no Telegram. Para entrar nele é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, tá? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição e também nos comentários. Ok, gente? Só clicar no link, entrar no grupo, porque eu vou mandar instruções para vocês por lá sobre como participar, tá? Mas basicamente eu vou mandar os links das atividades, são atividades práticas para vocês praticarem o idioma, tá bom, gente? Eu vou mandar instruções sobre esse desafio, ok? Sobre como ganhar os presentes, enfim, como que vai funcionar, tudo direitinho. Então a gente vai manter um contato muito próximo por ali durante os próximos dias. Então, ao entrar, já deixa ali salvo na tua tela do computador, do celular, entra todo dia ali para ver as novas mensagens, porque eu vou estar me comunicando bastante ativamente por lá. E vocês também vão poder comentar nas mensagens, né? A gente vai poder interagir muito, vocês vão poder tirar dúvidas também, vai ser bastante legal, tô muito empolgado, porque a gente vai poder ter essa troca, que eu adoro ter essa troca com vocês, tá bom, gente? Então não deixem de entrar no grupo do Telegram pra gente ter essa troca e vocês conseguirem cumprir todas as atividades, ok? Também por lá, exclusivamente por lá, vou mandar materiais complementares das nossas aulas, PDFs, também, tá? Vou mandar avisos importantes e vai ter a nossa interação lá nos comentários. Ok, gente? Eu estarei o tempo inteiro respondendo vocês, beleza? Não deixem de interagir com a gente. Perfeito? E, gente, negócio é o seguinte, tá? O presente, ele é basicamente, os dois presentes, eles são um incentivo para vocês, tá? Mas o mais importante para mim é que vocês participem ativamente todos os dias, tá? E que vocês aprendam o máximo possível, beleza? Para manter realmente a regularidade durante os próximos dias e a constância nos estudos de vocês. E uma das coisas, assim, mais importantes no estudo é realmente manter a constância. Então é um baita treino para você começar a adquirir o hábito de aprender e nos próximos meses conseguir continuar e não parar no meio do caminho, não parar no meio da praia, não morrer na praia. Tá bom, gente? Perfeito. E um detalhe bastante importante, ok? Não precisa acertar as perguntas, não precisa acertar nada, tá? Precisa participar. O meu objetivo aqui é que vocês participem. Ok, gente? Porque eu sei que tem pessoas de todos os níveis aqui, a maioria das pessoas está começando do zero ou tem um nível básico ali no idioma, tá bom, gente? Então é para ter todo mundo chances iguais, ok? Então não tem problema se errar ou não, mas tem que participar. Um dos pré-requisitos para ganhar os presentes é participar de tudo o que eu mandar para vocês lá no Telegram, ok, gente? Então entrem no link que está disponível aqui para vocês. Perfeito?
Beleza, e como que vai funcionar a nossa premiação? Olha só, gente, a premiação vai acontecer no domingo. Eu vou ao vivo mostrar pra vocês quem que vão ser os ganhadores. Vou pegar apenas aquelas pessoas que estiverem no domingo online ali comentando. Eu vou pegar, vai sair dali os ganhadores, tá bom, gente? Vão sair 10 pessoas lá no domingo que participaram ativamente durante toda a semana, tá? Não adianta só ir no domingo, tem que participar ativamente, fazer as atividades. E aí vou sortear 10 pessoas, né, para dar chances iguais para todo mundo, para terem a mentoria exclusiva comigo, ok, gente? E vou sortear uma pessoa para ganhar o iPad, que tá aqui nas minhas mãos, tá bom, gente? Então, vai ser assim que vai funcionar. Então, não esquece, entra agora no nosso grupo do Telegram. Todas as comunicações vão ser por lá e vou estar muito ativo nos próximos dias. Beleza, gente? Então, isso eu fiz para realmente incentivar o comprometimento de vocês, porque é agora. A hora é agora. Os próximos meses vão ser chave para vocês mudarem o relacionamento de idiomas com vocês, tá? Os próximos dias, né, que vai estar junto com a gente, e aí, adquirindo esse hábito, nos próximos meses vocês vão mudar radicalmente o relacionamento de vocês com idiomas. Ok, gente? Então posso contar com o comprometimento de vocês? Vamos juntos em busca da fluência? Perfeito! Então, gente, eu espero vocês amanhã, tá? Às 8 horas, para nossa aula 2, Aprendendo Gramática de Forma Descomplicada, em que você vai poder escolher o idioma. Ok, uma aula totalmente prática, muito dinâmica, vocês vão aprender muita coisa aqui, tá? Uma aula prática em que eu vou mostrar também para vocês, na prática, os passos 3 e 4 do método, que são importantíssimos, tá? O objetivo dos passos 1 e 2 é realmente preparar para os passos 3 e 4, e vou mostrar também como montar frases automaticamente, sem parar para pensar. Sensacional! Beleza, gente? E não esqueçam também que eu estarei lá nas nossas redes sociais, principalmente no Telegram, mas lá no Instagram também, nos stories, respondendo dúvidas de vocês, no direct, enfim. Eu vou estar a 1000 por hora junto com vocês durante essa semana. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção, tamo junto, eu vejo vocês na próxima aula.